E aí a gente tá indo agora para nossa terceira aula, né? Essa vai ser a nossa terceira aula dessa jornada de vendas. E aí eu quero perguntar para vocês, né, se essa jornada tem ajudado vocês, se essa jornada aí tá fazendo sentido, se vocês já estão botando em ação os conteúdos que vocês estão aprendendo, né? Se vocês estão estudando depois. Papel e caneta, estão a postos? Isso aqui não é live pra gracinha, não. Isso aqui é live de conteúdo. Isso aqui é live de aula. E, gente, tem uma coisa que eu gosto de dar aula. Amo, amo. E olha que loucura, só um adendo aqui pra vocês. Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos essa idade, eu tinha uma vizinha que morava no bairro onde eu morava, lá em Porto Alegre. E aí ela tinha um filho, o filho dela, o filho do meio estava indo mal na escola. E aí ela precisava de ajuda com a matemática com ele. E aí na época ela disse, nossa, eu preciso de ajuda e tal, mas eu trabalho o dia inteiro, e aí eu não sei como fazer. E aí eu peguei e falei pra ela, eu escutando a minha mãe conversar com ela, eu falei pra ela, olha, eu vou muito bem em matemática na escola. Matemática nunca foi minha matéria preferida, tá? Matemática nunca foi a minha matéria preferida. A minha matéria preferida sempre foi história. Amo, 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 amo história. Já tive durante muito tempo vontade de fazer faculdade de história. E aí o que acontece? Essa vizinha, ela pegou e ela me disse aí então que, né, ela precisava então de algumas aulas particulares para ajudar o guri, que o guri não entendia de tabuado, o guri não entendia dos cálculos básicos. Resumo, tá? Ela me contratou. E eu fiquei alguns meses dando aula pro guri, que tava indo super mal, e naquele ano ele recuperou, teve notas excelentes, passou de ano, arrasou. Né? E esses dias eu fiquei pensando, cara, eu amo dar aula, eu amo, tipo assim, eu amo dar aula, eu amo compartilhar conteúdo, eu amo isso, né? Ontem, inclusive, dei uma aula de iniciação, né, e com as diretoras da minha área nacional, a gente ficou 4 horas. De noite eu dei uma aula de iniciação para as minhas consultoras do Brasil, né, e a gente ficou, meu Deus, mais 2 horas. Então, se tem uma coisa que eu amo fazer, é aula. E aí existem, e aí aqui, se você já tem filho, já pega aqui uma dica que eu vou te dar. É muito importante que você entenda qual é a maneira onde mais você consegue absorver o conteúdo, ok? Então, tem pessoas que elas aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem vendo e tem pessoas que aprendem fazendo. Então, se você aprende vendo, você tem uma aprendizagem visual. Se você aprende ouvindo, você tem uma aprendizagem auditiva. Se você aprende fazendo, você tem uma aprendizagem sinestésica. Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Se você é mãe, é importante também que você possa analisar, ok? O quê? Qual é o tipo de aprendizado aí do seu filho? Porque às vezes o que acontece? O teu filho ele não tá indo bem na escola, ele não tá tendo um bom aprendizado. E o que pega? Entendeu? A professora te chama, fala lá do teu filho, tu fica frustrada porque ele não tá aprendendo a matéria, porque ele não tá tendo um bom desenvolvimento, daí que um pouco tu pensa, meu Deus, e agora? O que tá acontecendo? Só que, na verdade, muitas vezes a matéria está sendo passada de uma maneira muito auditiva e ele é visual. Muitas vezes a matéria está passando de uma forma muito visual e ele é sinestésico, entendeu? Então é muito importante que você possa aí descobrir se você é mais auditivo, se você é mais visual ou se você é mais sinestésico. Dani, como é que eu faço para descobrir isso? Bom, final do ano passado, eu apliquei um teste na minha equipe, né? Compartilhei com elas um teste aonde elas poderiam descobrir se elas eram mais visuais, se elas eram mais sinestésicas e se elas eram mais auditivas, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar daqui a pouco esse teste com vocês, mas eu vou descobrir uma maneira que daqui a pouco eu posso compartilhar, que eu posso deixar ali no Instagram e aí então eu compartilho com vocês, ok? Mas é muito importante que você descubra se você aprende mais falando, se você aprende mais vendo ou se você aprende mais ouvindo. Mas a grande importância em tudo isso que eu tô falando, ok? É que você entenda que existe uma matriz de aprendizado. Você talvez já tenha ouvido falar disso. Mas se você não ouviu, eu quero reforçar isso com você agora. Existe uma matriz de aprendizado. Já foram realizados vários estudos que comprova que uma pessoa, ela vai aprender muitas vezes 10% ouvindo, 20% vendo, 30% debatendo, mas a maior capacidade de você ter a retenção,
Ok, aí então, do conteúdo que você aprende é através do ensino. Então, olha só, você aprendeu vendo, ouvindo, né, trocando, debatendo, conversando. Mas aonde você faz a maior retenção daquilo que você aprendeu é aonde? Isso aí, Margarete, ensinando. Ensinando. Então, do que adianta você tá aqui nessa live com papel, caneta, absorvendo tudo, não só na minha live, mas em milhares de outras lives que você participa por aí. Se você pegar aquele conteúdo e não fazer nada com ele, entendeu? Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, se você lidera um time de vendas aqui, se você lidera um time de vendas, se você já tá numa posição onde você capacita pessoas, o que é importante? Você pegar esse conteúdo, você transformar ele para aquilo que seja pertinente para você ensinar e você ensinar. Além de você se tornar uma perita naquilo que você tá ensinando, o que vai acontecer? Você vai reter absurdamente o conteúdo. Então é muito importante que você entenda que se você tá aqui absorvendo todo o conteúdo, entendeu? Comigo, né? Traz um copo. Então, se você tá aqui retendo todo o conteúdo, se você tá aqui aprendendo todo o conteúdo comigo, a melhor maneira de você reter mesmo esse conteúdo é você ensinar. Então, por mais que você saia dessa live, aqui, o que você tem que fazer? Sai dessa live, chama o teu marido, amor, bora, senta aqui que eu quero compartilhar contigo tudo que eu aprendi. Filho, filha, entendeu? Você tem que compartilhar. Meu, isso é um troço tão de Deus, tão de Deus. Olha que loucura. Olha como a perfeição de Deus existe na nossa vida. Ou seja, Deus ele já nos criou com uma matriz de aprendizado. Quando você mais aprende? Quando você entrega. Quando você mais retém? Quando você dá. Quando você mais absorve? Quando você despeja isso nas outras pessoas. Olha se não é de Deus. Quando você mais aprende, quando você entrega tudo que você tem. E aí, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Tem 12 anos que eu trabalho numa multinacional americana. Muitas de vocês já sabem, né? Aqui que é a Mary Kay. E aí, quando eu me tornei consultora, né? Eu me tornei consultora, comecei a participar dos treinamentos. Eu já vou entrar no conteúdo, tá? E aí, eu me tornei diretora. E aí, quando eu me tornei diretora, eu passei por algumas situações, né, que eu queria ter acesso a alguns conteúdos, e aí eu fui atrás de alguns conteúdos, e aí eu percebi que algumas pessoas nas quais eu pedi esses conteúdos, elas não forneceram esses conteúdos pra mim, elas não compartilharam esses conteúdos pra mim. Eu percebi ali que existe uma retenção. Né, eu percebi que quando eu ia conversar com algum grupo, com algumas outras pessoas do meu segmento, e eu perguntava, como tu faz isso? E aí eu percebi que eu sentia, sabe quando tu sente que a pessoa não quer falar? Sabe quando tu sente que a pessoa não quer contar? Sabe quando tu sente que a pessoa ela não quer, tipo, te disponibilizar? E aí eu vivenciei tudo isso com slides, eu vivenciei tudo isso com conteúdo, eu vivenciei tudo isso com dicas. E aí eu era uma diretora recém-formada. Fazia pouco tempo que eu tava exercendo, né? Tava performando aí na posição, né, de diretora. E aí teve uma situação muito desagradável que eu pedi um slide pra uma pessoa. Não que exatamente eu quisesse copiar o slide dela, mas eu queria ter uma referência. E às vezes a gente quer ter só uma referência. Muitas vezes a gente não quer copiar, a gente quer ter uma referência. E naquele momento eu queria ter uma referência. O que aconteceu? Eu senti que a pessoa simplesmente não queria me conceder, me emprestar os slides, me mandar os slides. E eu percebi isso. E aí naquele dia eu pensei assim, cara, acabou, eu nunca vou ser assim. Eu não vou ser assim. Tudo que as pessoas me pediram eu vou compartilhar, eu vou entregar, eu vou dar. Eu nem sabia de matriz de aprendizado, sabe? Então se alguém pedir pra eu contar como eu vou fazer, eu vou contar como eu faço. Eu nunca escondi os meus números, eu nunca escondi nada. Sabe? Eu não vou contar, eu não vou compartilhar, eu não vou nada. Eu nunca tive esse comportamento. Aonde eu fui, eu entreguei tudo que eu tinha. O que eu tô compartilhando com vocês aqui, eu compartilho lá com a minha equipe de vendas também. Tu entendeu? Então, quanto mais tu entrega, quanto mais tu doa, quanto mais tu ensina, quanto mais tu ensina o conteúdo que você tem, mais você vai reter esse conhecimento. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você tá aprendendo aqui esse conteúdo, não retenha. Não retenha. Ou seja, o que é não reter, tá? Não reter, não guardar pra você. Não vou contar pra ninguém. Eu não vou compartilhar essa live aqui porque eu só quero eu aprendendo. Não! Compartilha.
conta, sabe? Por quê? Porque isso vai fazer com que você retenha, aí sim, de uma maneira positivamente, esse conteúdo. Então, quanto mais você ensinar esse conteúdo ou os outros conteúdos que você aprende, tu entendeu? Para outras pessoas, mais você vai reter. Então, o que que Deus quer de nós? Que nós possamos compartilhar. O quê? Que a gente possa compartilhar todas as coisas que a gente faz, né? E aí eu sigo várias pessoas que agregam muito na minha vida e que elas compartilham muito conteúdo. E aí eu fico pensando, que legal, ela tá compartilhando, mas ela tá aqui compartilhando comigo, mas na verdade ela tá aprendendo mais ainda, sabe? Então eu queria deixar esse primeiro insight, talvez pra vocês, a primeira dica, tá? Pra que você pegue todo o seu conteúdo, tudo que você aprendeu aqui e ensine pra você reter aí, né, a informação, tá bom? Gente querida, bora? Bora começar com papel e caneta aí na mão? Eu não vou anotar, porque depois eu sei que daqui um pouco vai ter aí o resumo, alguém vai fazer o resumo, nem sei se o Vini vai fazer resumo, mas vai que ele faça, né, já vou falar assim, depois eu vou lá no perfil do Vini Stefanelli, ele vai compartilhar o resumo, né, gente, mas igual, pega papel e caneta, entendeu? E anota, é bem importante, tá? Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assista também. Conhecimento precisa ser adquirido e conhecimento ele precisa ser praticado. Então, mais do que você simplesmente aqui, né? Simplesmente aqui não anotar, ficar só ouvindo, sabe? Talvez se você se levantasse, pegasse papel e caneta e anotasse, faria diferença, tá? Beleza? Gente querida, então... muito bem, K.Almeida colocou ali. Desde a primeira aula eu tô compartilhando. Gente, outra coisa, bem importante. Dica. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Uma dica. E, gente, isso aqui não é jabá, tá? Não, quem me acompanha na rede social vê que eu não sou mulher de ficar fazendo jabá. E não sou mesmo mulher de ficar fazendo jabá. O que eu compartilho é o que eu compartilho e que faz sentido pra mim. Então, o que você vai pegar, tá? E aí já é uma dica. E eu não sou especialista nessa área. A área que eu sou especialista, eu sou especialista. Mas a área que eu não sou especialista, eu não sou especialista. Então, eu não sou especialista na área de rede social. Okay. Na verdade, eu não sou especialista em ensinar vocês a fazer reels, a fazer vídeo, a fazer conteúdo, ok? Eu não tenho essa especialização, né? Eu tô estudando bastante, mas eu não tenho essa especialização, ok? Então, o que eu quero dizer pra vocês, tá? Que vocês peguem essa live aqui. Se você trabalha com venda, pega essa live, pega a segunda, pega a terceira. Se você pegar a live 1, que tá lá no outra plataforma, se você pegar a live 1, a live 2, a live 3, se você pegar essas lives, você vai ter conteúdo. Você vai ter conteúdo pra fazer reels, pra fazer post, pra fazer e-card. Você vai ter conteúdo absurdo pra você simplesmente transformar a sua rede social. E aqui, Vini Stefanelli, vai um pedido meu, uma solicitação para 700 e tantas pessoas me ouvirem. Gente, o Vini Stefanelli, ele é especialista em rede social e ele traz muito conteúdo pro pessoal da Mary Kay. Mas, Vini, tu tá aí, tu tá me ouvindo. Olha só, se tu pudesse criar exatamente isso, assim, ó. Eu sei que tu já faz muito isso voltado para produto Mary Kay, mas se tu pudesse criar para poder daqui um pouco ajudar mais a mulherada a fazer o quê? Pegar esses conteúdos aqui que elas assistem na minha live, que elas assistem outras lives, que elas pudessem fazer essa construção de conteúdo não só voltado ali pro produto e tal, entendeu? Para quê? Porque para as pessoas enxergarem vocês como profissionais super completas. Sabe? E essa é uma intenção da que eu tenho quando eu entro aqui na minha rede social. Eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar para as pessoas que eu não entendo só de batom, que eu não entendo só de creme, tu entendeu? Muito mais do que isso. Eu tenho muito mais conhecimento do que só batom e creme, tu entende? E essa decisão eu tomei há anos lá atrás, entendeu? Então, se você trabalha na área de venda, e independente se você vende Mary Kay ou não, se você vende qualquer outra coisa, sabe? O que tem de conteúdo na minha live 1, na minha live 2, vai ter de conteúdo nessa live aqui, te ajuda a criar conteúdos pra sua vitrine. Porque o Instagram é uma vitrine, entendeu? Então, se você quer se posicionar e se você quer mostrar para as pessoas realmente que você entende daquilo que você faz, então pegue esse conteúdo, transforme em reels, transforme, entendeu? Em e-card, em
frase em post, sabe? Faz isso, sabe? Faz isso porque vai te ajudar bastante. As pessoas elas vão te ver somente como a vendedora de batom, porque foi isso, essa decisão que eu tomei há anos atrás. Eu não queria ser vista como a vendedora, só a vendedora de batom. Não, eu queria ser vista. Eu quero ser vista como uma mulher completa, que entende de venda, que entende de comunicação, que entende de liderança, que entende dos produtos, tu entendeu? E aí, quantas pessoas, elas olham pra Daniele, ó, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês não vão ver. Vocês não vão ver, ok? Aí, ó, é um monte de conteúdo de produto, entendeu? Eu falo de várias coisas, entendeu? Então, eu tô falando só... Porque aquela pessoa que não quer consumir produto, ela vai consumir algumas outras coisas minhas, tu entende? Então, é bem isso que você precisa entender. Você pode fazer um mix. E aqui vai uma diquinha que eu sempre dou ali Gente, a pessoa tô desviando o foco, né? Deixa eu voltar, que o Danilo já me deu uma olhada. Olha só, anote aí, os 6 Cs de conteúdo que você pode criar. Os 6 Cs. Eu já falei isso várias vezes, vou falar isso de novo. Quer criar conteúdo? Beleza. Aí não sei como diversificar os meus conteúdos. 6 Cs, ok? Vamos lá. 6 Cs. Casa, cachorro, criança, casal, corpo, comida. Falou de um produto? Falou. Falou do creminho? Falou. Traz lá no meio de tudo isso, né, algum dos 6 Cs. Então, os 6 Cs, tá bom? Anota lá, os 6 Cs. Casa, cachorro, casal, comida. Gente, quantos eu já falei? Vou repetir. Casa, cachorro, casal, criança, comida e corpo. Ok? Então é uma maneira de você gerar aí, né, uma conexão com as pessoas que tu não vai ficar lá só de uma maneira massiva, colocando seu conteúdo, sabe? Você vai dar uma transitada, você vai dançar aí por uma série de conteúdos que vai conectar com as pessoas que estão te ouvindo. Então, quando eu faço os meus conteúdos, o que eu mostro? Eu mostro um pouco de casal, as coisas minhas e do Danilo, mostro as coisas das crianças. Hoje eu tava numa palestra de manhã, daí cheguei em casa, almocei, daí deitei ali um pouquinho na cama pra pegar um solzinho. Daí o Pedro, criança, deitou comigo. Eu não tô com cachorro aqui, gente. Minha cachorrinha tá lá no Brasil, né? E às vezes que eu saio jantar, comida. Quando a Natália tá fazendo, comida, entendeu? Quando eu vou pra academia, corpo, que já vai estar bem nos trinks, sabe? Então, tipo, tudo isso conecta, sabe? Então você não fica lá só bitolada, trazendo seu conteúdo, os creminhos, sabe? Então, pense nisso, ok? Agora papel e caneta, simbora, que eu já falei demais, tá? Primeira pergunta. Aonde está o teu cliente? Aonde está o teu cliente? Em algum momento da tua jornada como vendedora, entende? Tu tem que parar e se perguntar, cara, cadê meu cliente? Onde é que meu cliente está? Que lugares que o meu cliente frequenta? Em quais são as redes sociais que meu cliente está? O que meu cliente está consumindo? Onde é que está o meu cliente? Qual shopping que meu cliente frequenta? Sabe? Então a gente vai começar a live falando disso, né? A gente vai continuar um pouco do que a gente falou na última aula, que era sobre prospecção, e eu quero te começar falando isso. Aonde está o seu cliente? Ok? Se você chegou aqui na minha rede social e você não me segue ainda, clica aí em me seguir, ok? Que aí a gente vai disponibilizar pra você receber algumas coisas que eu tô disponibilizando aqui. Beleza? E não se preocupa, tá? Eu não quero vender nada. Eu não quero vender nada. Tá, gente? Eu já tô falando isso porque as pessoas pensam, é live, ela tá fazendo uma jornada de live, no final da jornada de live ela vai vender alguma coisa. Não, eu não vou vender nada, eu não quero te vender nada. Não quero te vender nada. Fica de boa, fica tranquila. Não vou aqui fazer gatilho nenhum, não quero te vender nada, tá? Eu tô compartilhando de free mesmo, né? Aqui com vocês. Então, olha aí, gente, o povo me seguindo, muito bem. Tá? Então, vamos lá. Seguinte, tá? Aonde tá o seu cliente?
E aí a gente vai começar a falar da venda de 3 maneiras, tá? A gente vai falar da pré-venda, da venda e do pós-venda. Então, quando a sua pré-venda começa? E caso você não tenha parado para entender algo bem importante, se você vende alguma coisa, se você utiliza a rede social, você tá fazendo uma pré-venda diariamente. Uma pré-venda diariamente. Uma pré-venda diariamente. Entendeu? Quando você tá criando conteúdo, entendeu? Você tá fazendo uma pré-venda. Ok? Quando você tá mostrando os seus stories, quando você tá fazendo um Reels, quando você está fazendo uma pré-venda. Todo mundo que entra na sua rede social, ela tá olhando seu conteúdo, entendeu? Ela tá olhando o que você posta. Ela tá decidindo se ela vai, amanhã ou depois, quando você postar alguma coisa pra vender, ela já tá num movimento ali contigo de pré-venda. Então, cuida o que você posta, cuida como você se comunica, cuida o que você mostra, porque você já está num processo de pré-venda. Quando você vai lá e encontra, por exemplo, uma pessoa e você faz uma abordagem com essa pessoa para falar do seu produto, entendeu? Ou você muitas vezes nem conseguiu falar com essa pessoa sobre o seu produto, mas essa pessoa já te viu, essa pessoa já conversou contigo, essa pessoa já te conheceu e principalmente essa pessoa já está começando a te seguir, você ali já começou uma pré-venda. Sabe? Então, hoje, a rede social talvez seja o maior cenário, né? O maior ambiente de pré-venda que você pode já estar atuando. Muitas pessoas começam a me seguir. E aí eu vou contar rapidinho um story, um detalhe de ontem, tá? Eu ia fazer um stories falando sobre isso e não deu. Olha só, ontem eu dei meu treinamento para minha equipe de vendas, depois do meu treinamento de vendas eu tinha uma entrevista de iniciação. O que é dar uma entrevista de iniciação? É uma conversa, tá? Com uma pessoa para poder apresentar um negócio Mary Kay, que é o negócio que eu tenho. E aí essa pessoa é brasileira, ela mora numa cidade próxima da região de Miami. E aí o que acontece? Olha isso. Ela ouviu falar de Mary Kay lá no Brasil, uma pessoa falou horrores bem de Mary Kay pra ela e me indicou. E ela entrou na minha rede social e ela ficou 2 semanas me acompanhando. Olha isso, 2 semanas me acompanhando. Vendo o que eu postava, vendo o que eu falava, acompanhando minha vida, acompanhando meu movimento. Só que eu sabia disso? Não. Ela entrou na minha rede social como muitas seguidoras entram na minha rede social. E aí o que aconteceu? Só depois de 2 semanas que ela me chamou. Só depois de 2 semanas que ela veio falar comigo que ela queria entender um pouquinho mais de como funcionava a Mary Kay. A gente marcou uma entrevista ontem, ficamos aqui 1 hora conversando e ela decidiu se tornar uma consultora. Amém, tudo de bom, né? Mas olha isso. 2 semanas ela ficou me observando. 2 semanas ela ficou ali me seguindo. Ou seja, 2 semanas eu fiquei pré-vendendo pra ela sem saber. Agora imagina se ela entra na minha rede social porque alguém me indicou e eu não posto nada, e eu não me posiciono. Ou eu vou lá e posto um monte de coisa nada a ver, entendeu? Ou eu tenho um comportamento que desagrada essa pessoa. Ela vai comprar de mim? Não vai comprar. Ela não vai comprar, entendeu? Ela já tava numa pré-compra. Ela já tava numa pré-compra. Ela tava ali analisando o cenário, se havia conexão ou não, se ela se identificava comigo ou não, se ela achava que a maneira como eu tava passando pra ela, o que eu faço na minha rede social todos os dias, era uma coisa que conectava. Ou seja, você que usa a rede social pra vender, escreve aqui pra mim. Você usa aqui a rede social pra vender? Dani, eu uso a rede social para vender. Ah, que legal. Então você não pode esquecer que se chegam seguidores todo dia na tua rede social, esses seguidores eles estão fazendo uma pré-compra. Você tá fazendo a pré-venda, eles estão fazendo a pré-compra. Entendeu? Então é muito importante que você se atente nisso. Então quando você diz, não, eu faço meu negócio pela rede social. Ah, faço. Então você tá pré-vendendo todo dia. Tô pré-vendendo. E aí você tem que se ligar que as pessoas que estão lá do outro lado da tela, elas estão te pré-comprando. Entendeu? Então cuide o que você fala, observe, né, o seu posicionamento e todas as vezes que você fizer uma postagem ou quando você for trazer um conteúdo, é importante que você se questione o seguinte: será que isso que eu tô falando, será que isso que eu tô mostrando, será que isso aqui ele vai gerar uma conexão com a pessoa que tá lá do outro lado me vendo? Então a venda basicamente ela é constituída de 3 passos: a pré-venda, a venda em si e o pós-venda, ok? Essas 3 etapas, elas têm que ser muito bem desenhadas, elas têm que ser muito bem realizadas, senão você não vai ter aí o resultado que você espera. Então, papel e caneta, beleza? Então, a pergunta que não quer calar é: aonde está o teu cliente? Anote essa pergunta: aonde está o teu cliente? Teu cliente está na academia?
O teu cliente está no parque, teu cliente está no shopping, teu cliente está consumindo conteúdo em rede social? Quais são as plataformas que ele utiliza? Aonde está o teu cliente? E aí é importante que você pare e pense, cara, o meu cliente, quem pode comprar o meu produto? Então vou trazer para o meu contexto, tá? O meu cliente, as pessoas que podem comprar de mim, geralmente elas estão no salão de beleza. Geralmente elas frequentam lojas de roupa feminina, geralmente elas estão em academia, geralmente elas estão frequentando clínicas estéticas. Olha o quanto de ambiente que eu preciso anotar. E aí eu quero que você anote ambiente, tá? Tracinho. E aí você vai colocar ali aonde está o seu cliente, ok? Então, quando você pensa, cara, onde é que está o meu cliente? Então, vamos pensar o seguinte. Se você trabalha com... Vou sair do ambiente Mary Kay. Se você trabalha como nutricionista, aonde está o seu cliente? Clínicas estéticas, academias, parques, né? Provavelmente eles estão assistindo esses conteúdos. Se você é personal trainer, aonde está o seu cliente? Entendeu? Então é muito importante que você pare e pense, aonde está meu cliente? Bom, então o meu cliente está nesses ambientes, ok? Então esses ambientes são ambientes que de alguma maneira eu preciso estar inserida, de alguma maneira eu preciso estar conectada, de alguma maneira eu preciso estar atenta ao que está acontecendo nesses ambientes para eu poder me conectar ainda mais com o meu cliente. Entende? A importância de você entender aí do seu cliente, beleza? Então, a pergunta que não quer calar é: você está nos ambientes onde os seus clientes estão? Você está nos ambientes onde o seu cliente está? Porque se teu cliente está naqueles ambientes e você não está, já tem aí um primeiro ponto, ok? Um primeiro ponto que você precisa repensar. Nossa, os meus clientes são todos esses ambientes, eu não tô. Então o que eu preciso? Eu preciso me posicionar. E eu preciso estar nos ambientes onde os meus clientes estão. Entendeu? Então, a gente trabalha muito isso dentro do universo Mary Kay, né? A gente fala muito para as consultoras de beleza, faça parceria. Com quem? Com aquela dona de... Com aquela... dona de loja de roupa, com a dona do estúdio do Pilates, com a dona da academia, faça parceria com salões de beleza, faça parcerias inteligentes. A parceria inteligente é aquela parceria que tu faz com o ambiente certo. Tu fazer uma parceria no ambiente, tu fazer uma parceria com o ambiente errado não vai ter resultado no teu negócio. Por quê? Tu precisa questionar. Eu vou fazer uma parceria com essa pessoa, beleza, mas o meu cliente tá nesse ambiente? Acabou, se o teu cliente não tá ali, tu não tem que estar ali, entendeu? Por isso que tu precisa saber o quê? Quem é o teu cliente ideal. E é aqui que a gente vai entrar, tá? Então vamos lá. O passo mais importante da prospecção, e a gente falou muito da prospecção na aula 2, tá lá no YouTube, vai assistir. O ponto mais importante da prospecção, se você precisa entender de prospecção, assista essa aula com papel e caneta na mão para você se tornar uma expert de prospecção. Então, o passo mais importante da prospecção é a clareza. Você precisa ter clareza de quê? De quem é o teu cliente ideal. Quem é o cliente que pode comprar de ti. E não se engane. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, hein? Quem quer falar para todo mundo não acaba falando para ninguém. Quem quer sentar em todas as cadeiras não senta em lugar nenhum. Então você precisa saber quem é o teu cliente ideal. Quem é a pessoa... Gente, esse batom que vocês estão comentando... É um batom que não existe no Brasil. É de uma linha que só existe aqui nos Estados Unidos, tá? Da Mary Kay, óbvio, né? Então ele não existe aí no Brasil. Então não venho nem falar a cor dele, porque ele não existe no Brasil. Mas se você é uma seguidora que mora aqui nos Estados Unidos, pode me escrever aí, né? No privado que eu mando a cor, né? E aí a gente pode falar sobre isso, ok? Então é muito importante você entender exatamente disso, ok? Essa importância aí de você ter a clareza de quem é o seu cliente ideal. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, do cliente ideal, ok? Eu vou falar mais disso. Alguém perguntou aqui qual é o ambiente certo. Já vamos falar sobre isso, tá? Então anote aí, perguntas pra você se responder. Papel e caneta, anote aí. Pra quem eu vou vender? Ok? Pra quem eu vou vender? Primeira coisa, você precisa ter clareza de pra quem você vai vender. Beleza? Você precisa ter clareza de pra quem você vai vender. Então anote aí, pra quem eu vou vender? Olha só, e anote uma frase pra você nunca mais esquecer. Sem clareza, você terá retrabalho.
Como assim, Daniele? Se eu tento vender o meu produto para quem não pode comprar, se eu tento vender o meu produto para aquela pessoa que ela não é o meu cliente ideal, ela não é o meu público ideal, ela não é a pessoa que pode comprar, eu vou ter retrabalho, porque eu tô tentando vender algo para pessoa que não pode comprar. Lembra o exemplo que eu dei de você querer vender uma Lamborghini para um estagiário? Uma Lamborghini para um estudante? Né? Eu trago esse exemplo do Lamborghini para o estudante, porque muitas vezes o estudante ele não tem uma condição financeira. Ele tem condição financeira de comprar um carro? Talvez ele tenha condição financeira de comprar um carro, mas talvez ele não tenha uma condição financeira de comprar agora uma Lamborghini. Então, se eu sou uma vendedora de Lamborghini, eu consigo vender a Lamborghini aí então pro estudante? Não. E aí fica só um pontinho para vocês pensarem. Quantas vezes vocês veem propaganda, né, no horário nobre da televisão da Lamborghini? Da Ferrari. Quantas vezes você já viu aí propaganda, né, da Ferrari, da Lamborghini na televisão? Talvez você vai dizer, não, Dani, eu nunca vi propaganda da Lamborghini e da Ferrari no horário nobre da televisão. Por quê? Porque o que essas marcas entendem? Que o público deles não estão assistindo televisão no horário nobre. Então essas marcas, essas grandes marcas, eles entendem o quê? Que eles não vão fazer, entendeu? Aí propaganda em televisão porque o público deles não tá assistindo televisão. O público que pode comprar deles não tá assistindo televisão no horário nobre. A mesma coisa quando a gente vê assim, ó, Black Friday, esses movimentos de desconto gigantesco. Você já viu alguma loja da Gucci dando desconto? Você já viu uma loja da Christian Dior? Da Chanel, entendeu? Lacrando a loja, escrevendo sale, Black Friday, sale. Placas gigantescas. Eles não querem vender, eles não vão vender para quem quer desconto. O posicionamento deles nós vendemos para alguém que pode pagar o nosso preço. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Tô querendo dizer para vocês que existe clareza nessas marcas. Marcas como Gucci, Prada, Chanel, Christian Dior são marcas que não trabalham dando desconto. Por quê? Por um único motivo. Porque eles escolheram vender para quem não quer desconto. Eles escolheram vender para pessoas que não querem comprar numa loja fechada escrito sale, Black Friday. Vocês estão entendendo? Então, eles têm clareza de quem? Do público ideal deles. Sabe? Então é muito importante você ter clareza do seu público ideal. Você saber quem pode comprar de você. Não, mas o meu negócio, o meu produto eu vendo pra todo mundo. Para com isso. Essa desculpa, essa historinha de que tu vende pra todo mundo é historinha. Existe um público ideal para aquilo que você vende. Nem todo mundo vai querer comprar o seu produto. Nem todo mundo vai querer comprar, entendeu? Aí o que você vende. Então, se essas marcas quisessem vender para todo mundo, talvez elas não venderiam pro público que elas vendem. Se a Gucci, se a Dior, se a Chanel quisesse vender para todo mundo, talvez elas não iam conseguir vender pro público que elas vendem. E aí eu não sei se vocês já tiveram alguma vez por Orlando, aqui em Orlando tem um shopping chamado Millenia, e no shopping Millenia tem essas marcas, tem a Chanel, tem a Dior, tem a Yves Saint Laurent, tem essas marcas, né, de alto luxo, de alto conceito. E aí um dia nós estávamos passeando no shopping, entrando nessas lojas, olhando e tal, e aí eu falei pro Danilo, vamos ali na Prada, a gente ficou um tempo ali na Prada, experimentei um Scarpin e tal, né, pra ver minha numeração, não tinha minha numeração, e a gente se enrolou um monte na Prada. Quando a gente atravessou o corredor pra sair da Prada, a gente ficou lá um tempinho olhando a vitrine da Louis Vuitton. E aí quando a gente chegou na vitrine da Chanel, tinha a placa, fechado. Gente, 6 da tarde. Olha isso, a Chanel, ela atende do horário que abre o shopping, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Eles não atendem à noite. E aí quando eu li aquilo, eu disse assim, eu não acredito. Meu, como assim? Eles só atendem até 6 da tarde? E aí tem a placa, a loja fechada é a placa. Gente, pensa nisso. Eles não atendem depois das 6 da tarde. Por quê? Entendeu? Por quê? Porque eles vendem para quem quer, eles vendem para que eles querem vender. E a pessoa que quiser comprar uma bolsa da Chanel vai ir antes das 6 da tarde. E uma pessoa que tem bala na agulha para comprar Chanel, ela é livre para ir qualquer horário comprar a bolsa que ela quiser.
o escarpão que ela quiser, o sapato que ela quiser, a roupa que ela quiser. Entendeu? Então o nome disso é o quê? Posicionamento. O nome disso é eles têm clareza de para que eles querem vender. Entendeu? E se naquele momento eu tivesse decidido a comprar uma bolsa Chanel, o que eu ia fazer? No outro dia, eu ia adequar o meu horário, eu ia adequar a minha agenda, eu ia aparecer lá no shopping em algum horário antes das 6. Entende? Por quê? Porque eu quero comprar, mas eles só podem me vender até 6. Olha isso. Olha isso. Eu quero comprar, mas eles só querem, eles só estão dispostos a me vender naquela loja do Shopping Millennium aqui de Orlando até as 6 horas da tarde. Entendeu? Então, o que é? Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, taca o teu coração, o teu dedo aí no coração, entendeu? Então o nome disso é posicionamento, o nome disso é clareza de quem é o seu público. E aí sabe muitas vezes o que pega? Você quer vender desesperadamente pra todo mundo. Tu quer fazer qualquer promoção, tu quer fazer qualquer ação, tu quer fazer qualquer coisa pra vender. E essa coisa de tu querer fazer qualquer coisa pra vender faz com que tu se perca. Faz com que tu perca a tua identidade. Tu entendeu? Faz com que daqui a um pouco tu nem tenha uma identidade, sabe? E aí tu faz lá 1 milhão de posts, 1 milhão de grupos, 1 milhão de... Cara, calma. Tu precisa entender um ponto 1. Qual é o ponto 1? Quem é teu público? Aonde teu público tá? Que ambientes que ele frequenta? E quais são os ambientes que você tá frequentando para poder encontrar o teu público? Ok? Eu vou deixar uma série de perguntas aqui para vocês poderem descobrir o público de vocês. Ok? Vou deixar uma série de perguntas aqui, que no final da live você pode fazer a construção aí do seu público, beleza? Então, anote aí, tá? Anote aí. Como definir o meu público-alvo? Como definir o meu público-alvo? Beleza? Conhecer o seu mercado. Você precisa conhecer o seu mercado. Tá? Qual é o mercado que você está inserido? Ah, eu tô inserido no mercado fitness. Ah, eu tô inserida no mercado de procedimentos estéticos. Eu tô inserida no mercado de moda. Eu tô inserida no mercado de cosmético, maquiagem, de venda direta. Tá? Então, conheça o seu mercado. E aí eu vou deixar um tema de casa para você. Vá ler sobre o seu mercado. Se você tá chegando novo nessa live e não me segue ainda, clica aí em me seguir pra você acompanhando o resto das informações que eu vou passando. E aí eu falei pra vocês que eu vou deixar um testezinho, né? Eu vou ver se eu consigo, amor, colocar o testezinho no link pro pessoal pegar lá no meu perfil. Aqui na live. Beleza. Não, mas eu tá no meu material. Gente, se você tá me seguindo nova, se você não me conhece, você quer ter o teste que eu falei no início da live sobre se você é uma pessoa que aprende vendo, ouvindo ou de maneira sinestésica, clica aí em seguir que eu vou botar nos meus stories. Dá pra botar nos stories, né? Tá bom. Beleza. Então, olha só, vamos lá, volta aqui. Anote aí, conheça o seu mercado. Tema de casa, vai estudar sobre o seu mercado. Vai estudar sobre o seu mercado, beleza? Estude o seu mercado, estude o cenário atual do seu mercado, né? Dani, como é que eu poderia começar a estudar? Vai lá no Google, simples, vai lá no Google, ok? E escreva assim, vamos supor, mercado fitness, atual cenário do mercado fitness, pontos de expansão do mercado fitness. O que está sendo falado sobre o mercado fitness? Cara, vai vir um monte de reportagem, vai vir um monte de conteúdo. E aqui pega um lance. Se você pegar todos esses conteúdos, todos esses materiais, você vai conseguir, inclusive, criar stories extremamente atrativos para sua rede social. Aí, Dani, me ajuda? Ajudo. A gente vai ter em fevereiro uma nova jornada. Jornada da rede social. Tá? Eu vou contar pra vocês aqui muita coisa de rede social que eu tô estudando e vai ajudar vocês também. Beleza? Então, conheça o seu mercado. Beleza? Ponto 2. Saiba qual é o problema que o seu negócio soluciona. Eu falei demais disso na aula 2. Qual é o problema que o seu negócio soluciona? Então, você precisa pensar no seu negócio e você precisa pensar em duas coisas. Qual é o problema que ele soluciona e qual é a solução que você oferece? Isso aqui é básico, é essencial. Você precisa olhar para o seu mercado e você precisa saber qual é a solução que o seu produto, que você oferece, ok?
3, quais são as maiores dores do seu cliente ideal? Agora tu vai pensar no teu cliente ideal. Quem é minha cliente ideal? Minha cliente ideal, é mulher. Eu não sei exatamente quem é meu cliente ideal. Então eu vou deixar na sequência aqui, eu vou fazer algumas perguntinhas básicas, bem básicas, para você poder aí entender quem é seu cliente ideal, tá? Mas você precisa pensar no seu cliente ideal. Então, quais são as maiores dores do seu cliente ideal? Ok? Quais são as maiores dores do seu cliente ideal? Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo. Você é personal trainer, né? E aí você atende só mulher. Você é personal trainer e você é especializado em mulher. Ok? Quais são as maiores dores, ok? Das clientes que você atende. Gente, e aí talvez eu poderia ser, e eu sou cliente ideal, de personal. Hoje, então, o personal, quando ele fosse conversar comigo para poder me treinar, qual é a pergunta que ele ia fazer inicial? Dani, o que você gostaria de trabalhar no teu corpo? Eu ia dizer para ele, meu Deus, eu preciso dar uma trabalhada na minha bundoca. Eu emagreci, minha bundoca tá mais gelatina. Então eu preciso firmar esse glúteo, preciso dar uma enrijecida nesse glúteo, entendeu? Nossa, com uma papada no meio das coxas, eu emagreci, meu braço, tá uma moleza, entendeu? Então tudo isso eu preciso trabalhar. Então olha só, se eu contrato um personal, ok? Se eu contrato um personal e o personal ele vai me atender, muito provavelmente ele vai fazer uma avaliação física, ele vai fazer essa pergunta. Dani, o que tu quer trabalhar? Qual é o teu objetivo? E aí eu vou falar pra ele o quê? As minhas dores, minha bunda tá mole, minha coxa tá mais papada, meu braço tá de véia, entendeu? E aí eu ia falar pra ele tudo isso. E aí ele dizia, então a gente vai... Então o que ele vai falar pra mim? Eu vou montar um treino pra gente dar uma firmada nessa tua bundoca, entendeu? Pra gente firmar a tua papada. Gente, eu não tô aguentando a papada na minha coxa. Entendeu? Gente, eu vou fazer aquele exercício lá na academia, assim, ó. Eu vou terminar a live e vou pra academia. Entendeu? Ó, lembra das... Você assistiu a live de metas? Eu não assisti, tá lá no meu YouTube. Se você não assistiu minha live de metas, vai assistir. Eu coloquei como meta treinar 5 vezes, né, por semana, como meta. Então eu vou lá na academia depois. E aí quando eu faço aqui, ó, nossa, fica aqui um troço despencado, um bife despencado. E aí o que acontece, né? Simplesmente é isso que eu quero, é isso que eu busco, né? Firmar o braço, a bundola e a papada na coxa. Ou seja, eu entreguei pro personal todas as minhas dores. E aí o que ele vai fazer? Um treino baseado na minha solução. Se você atende cliente, se você é cabeleireira, se você é consultora de beleza, até mesmo se você é uma dermatologista, se você é uma psicóloga, uma psiquiatra, você precisa entender a dor. Qual é a dor da pessoa que você tá atendendo? Pra quê? Pra você dizer, eu tenho a solução do seu problema. Entendeu? Então você precisa entender isso. Então, esse é o penúltimo ponto. O último ponto, para você definir o seu público-alvo. Isso aqui é para você definir o seu público-alvo. Último ponto. Quais são os maiores desejos do seu cliente ideal? Quais são os maiores desejos? Se o personal estivesse conversando comigo, eu ia dizer assim, meu Deus, eu quero ter uma coxa definida. Eu quero ter uma bunda durinha, um braço de eu abanar e o braço fazer assim, ó, duro pro lado. Uma barriga tanquinho, entendeu? Ou seja, esse é o meu desejo, sabe? E daí se eu apresentei pra ele as minhas dores, ele apresenta a minha solução e ele tá ligado no meu desejo, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir me vender exatamente tudo que eu preciso comprar. Entendeu? Meu Deus do céu, isso é tudo. Então você precisa ser uma perguntadeira. Você é vendedor? Você precisa perguntar. Entendeu? E aí você precisa... E eu vou dar um exemplo agora. Vou dar um exemplo agora que vai te... atualmente. Olha só. Vou dar um exemplo do que vocês precisam aprender a fazer que muitas vezes vocês não fazem, tá? Vamos supor, vamos criar um outro cenário, tá? Qual é o cenário? Você vende móveis. Você vende móveis de roupa. Móveis de roupa. Você vende móveis de casa. E aí, você vende móveis. E na sua loja de móveis tem mesa, tem poltrona, tem sofá, tem tudo isso. E aí uma pessoa, ela entrou, tá? Ela entrou na sua loja. Isso aqui é pra te dar um exemplo sobre desejo, tá? Sobre desejo. E essa pessoa entrou na sua loja. E aí você vai conversar com ela, olá, tudo bem, tudo bem? Posso te ajudar, né? E aí a pessoa vai dizer assim, olha isso. A pessoa vai dizer assim, eu queria comprar uma mesa. Queria comprar uma mesa e tal lá pra minha cozinha. E aí você vai começar a perguntar pra ela.
Entendeu? E aí você vai dizer assim, olha só, você quer comprar uma mesa para sua cozinha, para sua cozinha, para sua cozinha, para sua cozinha de estar ou para sua cozinha de jantar. E aí ela vai dizer, então, é para minha cozinha de estar. Ok? Ok. Porque às vezes existem esses dois tipos de cozinha. A cozinha que a pessoa senta pra comer e aquela cozinha que a pessoa tem bonitona pra receber as visitas, né? A cozinha que tu põe a família a comer e a cozinha que tu põe a mesa e a cozinha que tu põe a visita a comer, né? Então, o quê? Sala, né? Eu tô falando cozinha, porque eu tô falando cozinha, querido. Tu para de me corrigir no meio da minha live, Danilo. Sala de estar, já vou te dar. Entendeu? Tu para de me corrigir. Fica me expondo aqui na frente das minhas seguidoras. Vocês entenderam, né, gente? Porque né? O Cri-Cri tá aqui me corrigindo. Sala de estar, sala de jantar. Ok, ok. Olha a pergunta. Entendeu? Olha a pergunta. Vou contar pra você que tu me chamou. Olha a pergunta que tu vai fazer pra fazer com que a pessoa pense no desejo dela. Daí tu vai lá e apresenta uma mesa pra ela. Olha, deixa eu te apresentar essa mesa. E eu queria te fazer uma pergunta. Essa mesa, ela combina, ela condiz com o que você está buscando para sua sala de jantar, para sua sala de estar? Nesse momento, tu fez a pessoa olhar para a mesa, lembrar do ambiente que ela tem na casa dela, e aí ela vai ver se aquela mesa combina ou não. Porque ela tá vendo aquela mesa num ambiente diferente, que é o ambiente da loja. Mas quando tu consegue fazer o teu cliente projetar aquela mesa que ela tá vendo para o ambiente que ela tem na casa dela, e quando tu consegue falar para ela, perguntar para ela se aquela mesa condiz com o ambiente que ela tem na casa dela, o que vai acontecer? Ela visualizou a mesa, ela visualizou o ambiente, ela fez aí uma criação da imagem na mente dela. Talvez ela vai dizer assim, nossa, super combina. Combina. Esse ambiente aqui combina. Legal, legal. E aí tu vai dizer, bom, então agora vamos para as poltronas, vamos para as cadeiras. Agora eu queria muito que você pudesse pensar se as cadeiras que eu vou apresentar aqui para você, se elas combinam com a mesa e com o ambiente que você tem na sua casa. Se você, inclusive, quiser me descrever um pouquinho do ambiente que você tem na sua casa, é interessante para que a gente possa estudar ele melhor. Acabou! Acabou! Entendeu? Ou seja, tu fez o quê? Tu fez com que a pessoa conseguisse pensar naquilo que ela deseja, qual é o ambiente que ela quer ver na casa dela. Entendeu? Então, quando você trabalha com beleza, por exemplo, você pode justamente perguntar isso pra pessoa. Qual é a barriga que você deseja? Qual é o bumbum que você deseja? Quando você passa uma base, qual é a pele que você deseja ter? Gente, essa pergunta é muito, muito simples, mas ela é poderosa demais, porque ela faz com que a pessoa entregue pra você tudo. Quando você faz uma escova de cabelo, quando você compra um shampoo, qual é o cabelo que você gostaria de ter? Esse aqui tá meio bagunçado hoje, tá meio assanhado, né? Então, qual é o cabelo? Quando você maquia o seu olho, qual é o olhar que você deseja ter? Quando você passa um batom nos seus lábios, qual é o lábio que você gostaria de ter? Que você deseja ter quando você passar um batom? Estão entendendo? Então você precisa saber as dores e o desejo daquela pessoa que você está atendendo. E aí, quando você consegue, como é que você consegue descobrir isso? Perguntando, perguntando. Você tem que se tornar a Maria Perguntinha. Ok? Por quê? Porque quanto mais você pergunta, mais interessado em você está em descobrir quais são as dores, quais são os desejos, o que a pessoa está buscando e como você vai poder ajudar ela. Beleza? Então deixa eu dar uma acelerada aqui, tá? Então vamos lá. Agora perguntas para você descobrir, para você conseguir montar aí o seu cliente ideal, tá bom? Então vamos lá, anote aí. Então a gente falou de público ideal. Agora a gente vai falar de cliente ideal. Se torne a Maria Perguntinha, é isso aí, gente. Cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Vamos criar um cliente ideal. Coloca o nome do seu cliente ideal. Você vai criar, ok? Você vai trazer aí, você vai criar, né, na sua mente aí. Quem seria o meu cliente ideal? Cliente ideal, o nome do meu cliente ideal, Mariana, ok? Qual a idade da Mariana? 28 anos. Então, nome do cliente ideal, ok? Idade do cliente ideal, estado civil do cliente ideal, se tem filhos do cliente ideal, profissão do cliente ideal, ok? Essas são algumas perguntas super básicas. Aonde trabalha o seu cliente ideal?
média de ganho do seu cliente ideal, ok? Os ambientes que o seu cliente ideal costuma frequentar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mapear tudo em torno do seu cliente ideal. Você precisa saber quem é seu cliente ideal. Então, por exemplo, a Mariana é minha cliente ideal, ela tem 28 anos, ela é casada, ela tem um filho, ela trabalha numa empresa, ela tem uma renda de mais ou menos 3.500, 5.000 por mês, ela frequenta salão de beleza, ela frequenta academia, ela frequenta igreja. Olha isso, quando eu vou aí desenhando, entendeu? Olha, é uma pergunta bem interessante. Nossa, como saber tudo isso de uma cliente? Olha só, Adri, na verdade o ponto aqui, adorei ler a tua pergunta. Na verdade, o ponto aqui é você que vai montar as características do seu cliente ideal. E aí, baseado nas características que você vai montar do seu cliente ideal, você vai começar a buscar esse cliente ideal. Então, vamos lá. A minha cliente ideal, por exemplo, acabei de montar pra vocês, é a Mariana. Ela tem 28 anos, ela é casada, ela tem um filho. Ela frequenta a academia, a igreja. Bom, então se essa é uma cliente, trabalha fora, né? Então se essa é a minha cliente ideal, possivelmente um dia que eu vou encontrar essa cliente. Possivelmente, se ela tem um filho, o filho dela frequenta escolinha. Tá aí um ambiente interessante pra daqui a um pouco eu fazer alguma parceria ou buscar as mulheres que têm filhos na escolinha. Porque muitas mulheres têm filhos na escolinha, possivelmente têm essa idade. Essa cliente ideal é a Mariana, ela frequenta a academia. Então, eu preciso daqui a um pouco pensar como fazer pra alcançar mulheres que estão nesse mesmo ambiente, como a Mariana está. Essa cliente, a Mariana, ela trabalha. Então, eu posso pensar em empresas que eu posso estar fazendo algum tipo de trabalho e parceria pra alcançar essas mulheres que trabalham em empresas. Então, na verdade, é bem importante, ok, que você pense sobre a sua cliente ideal, que você construa esse perfil da cliente ideal e baseado nesse perfil que você vai construir, que você comece a buscar essas pessoas. E aí você, quando eu falei de ambiente, é justamente para você pensar onde é que essas pessoas estão para você começar a buscar elas. Para quê? Para você prospectar. Como é que prospecta? Aula 2 da nossa jornada. Entendeu? Que tá lá no canal, sabe? Então, a gente falou sobre prospecção, agora estou falando de cliente ideal. Então, essas perguntas que eu deixei aqui, ok? Você pode complementar elas ainda mais. De que maneira? Quer ver algumas outras perguntas que você pode pensar aí sobre a sua cliente ideal, né? Quais são as preocupações do seu cliente ideal? Quais são as frustrações do seu cliente ideal? Né? O que o seu cliente ideal costuma ver? O que o seu cliente ideal costuma ouvir? Né? O que ele costuma pensar e falar sobre o problema dele. Tu entende? Então, tudo que você puder fazer de levantamento em relação aí o seu cliente ideal, vai conseguir fazer com que você pense, essa pessoa aqui é o cliente que eu percebo, que eu identifico e que eu escolho o seu cliente ideal para comprar o meu produto. Então, vamos trazer isso para um conceito? Chanel. Christian Dior. O que eles pensaram? Quem é a nossa cliente ideal? Uma mulher extremamente bem-sucedida, uma mulher rica, uma mulher que pode fazer um investimento de pagar 45 mil reais numa bolsa, que é aí, então, quanto custa uma bolsa da Chanel. Então, o que eles pensaram? Quem é a nossa cliente ideal? Ela se veste usando roupas assim, ela frequenta ambientes assados, ela viaja para tais lugares, ela se relaciona com tais públicos, ela compra nas determinadas boutiques. Essa é a nossa cliente ideal. Ela frequenta... Exemplo, a Chanel vai ter uma loja num shopping no Brás, lá em São Paulo? A Chanel ela vai ter uma loja dela na 25 de março? Não! Por quê? Porque a cliente ideal para comprar Chanel não vai na 25 de março, não tá no Brás. Ela vai fazer onde? Ela vai botar uma loja dela aonde? Lá no shopping... Como é que é o nome daquele shopping? JK. Maravilhoso, JK. Entendeu? Porque a cliente ideal de Chanel, ela almoça no Makoto. Entendeu? Que é um japa que tem lá no shopping. Ela compra não só na Chanel, mas ela compra nas outras lojas que estão no JK. Entendeu? Então, a Chanel, ela escolheu para que ela ia vender. E ela se posicionou aonde essas pessoas estão. Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Você pensar os ambientes que o seu público ideal está. E aí, você precisa se perguntar se você está nesses ambientes. E se você está buscando seu público ideal. Entende? Então, essas perguntas vão te fazer pensar, entendeu?
O Leandro colocou, JK, estaciona na área VIP o seu carro. Ai, JK é maravilhoso. Meu Deus, o shopping inteiro, nossa, é incrível, né? Então, esse shopping, meu Deus, ele aliás, se você mora em São Paulo, se organize um dia e vai lá no JK. Vai lá no JK para você fazer uma análise, entendeu? Do que? Do ambiente. Sabe? Então é importante que você observe as pessoas que andam naquele ambiente, né? O tipo de loja daquele ambiente, né? É a mesma coisa quando você entra num restaurante super sofisticado ou quando você entra em outros lugares que não são tão sofisticados assim. Então você precisa fazer estudo de ambiente, porque aquelas pessoas que geralmente estão ali, elas são pessoas, né, propícias para comprar o que tá ali. Até um estacionamento no JK. O valor é bem mais alto, né? É um valor bem mais agregado, né? Então, bem importante você entender sobre ambiente, né? Ai, gente, olha só. Eu vou cair a live, falta 47 segundos. Vou cair ela aqui pra gente já finalizar. Falta só uma partezinha final. Então, eu vou pedir pra você cair ela comigo pra gente entrar de novo e pra eu te entregar aqui os 3 últimos pontinhos rapidinho pra gente finalizar. Então, deixa eu finalizar aqui e eu já entro de novo. Falo demais, né, gente? Uma live tá pouco. Povo entrando. Voltando com tudo. Então o povo vai entrando, minha gente querida. Ai, Bruna, vocês me perguntaram se eu vou estar no seminário da Mary Kay no Brasil, agora em fevereiro. Olha, minha filha, eu vou te dizer que só se Deus autorizar, literalmente. Só se Deus autorizar e se Deus me der a permissão de saída dos Estados Unidos. Caso contrário, eu vou estar online. Então, por um período aí, né, em função do nosso processo migratório, eu não posso me ausentar do país. Então, eu não tenho hoje a liberação para sair dos Estados Unidos, né? E aí eu não tenho uma previsão de quando isso vai acontecer, porque é um processo migratório, né? Então, eu não sei. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Eu tenho orado, eu creio que se Deus quiser, em nome de Jesus, né, essa liberação vem. Nossa, e eu queria muito estar. Eu nem falo muito assim do seminário, porque, nossa, meu Deus, eu amo seminário, eu amo seminário, eu amo seminário. E obviamente, né, gente, se eu pudesse ir, né, se eu tivesse a liberação, como eu tô aí num processo migratório, tem um processo acontecendo, né? Então eu não tenho autorização para deixar o país. E se eu saio do país, né, o meu processo migratório é cancelado. Então não existe essa possibilidade, né? E aí quando vem essa liberação, eu não sei. Mas, olha só, se você gosta de mim, intercede por mim pra Deus, diz, Senhor, libera, Senhor, envia pra Dani, né? Aí o travel permit, que é a liberação de viagem, eu já manda direto o green card pra ela poder vir, pra ela estar com a gente, pra ela poder se encontrar aqui, sabe? Então, se você gosta de mim, entendeu? Fala lá com Deus, Senhor, eu quero pedir aqui pela vida da Dani, libera a Dani pra Dani vir, sabe? O que eu queria muito, muito mesmo poder ir. Mas esse é muito, assim, muito com força. Né, eu amo seminário, o Danilo também, e aí a Mary Kay liberou recentemente a participação dos maridos, né? Então, meu Deus do céu, a gente tá tipo assim, ó, sabe? Então, até o presente momento, eu não tenho essa liberação, mas eu acredito nos propósitos de Deus. Então, assim, se a liberação... Eu tô com a minha fé até o dia 7, né? Porque se viesse dia 7, eu comprava um voo e ia. Nem importava o quanto custasse o voo, porque voo em cima da hora é carérrimo, né? Com vestido, sem talher, eu ia até pelada. E eu ia, né? Então eu tenho esperança que até o dia 7,
né, que, meu Deus, que eu receba aí essa autorização, gente. E se eu não receber autorização, eu vou estar aqui, emocionadíssima, com meu coração, né, aí com vocês. Né, aí com vocês, com a minha equipe, né, com as minhas diretoras. Eu tenho uma diretora que tá em top 3 do Brasil. Queria muito subir no palco com ela. A gente não vai nem falar, que senão dá até vontade de chorar, né? Então, vamos crer. Eu creio de todo meu coração nos planos de Deus. Então, se o Senhor assim abençoar, abençoe. Se o Senhor não me conceder a saída, porque eu entendo que até mesmo antes de governo, antes de processo, antes de advogado, antes de qualquer questão imigratória, né, eu sou filha de um Deus que é dono de todas as terras, que é dono do ar, que é dono dos oceanos, que dá as liberações. Se o Senhor abrir um mar vermelho para Moisés passar liderando todo aquele povo, né? Eu creio que o Senhor pode me dar aí o meu permit, né? Eu creio que Deus pode aí, né, me conceder. E aí, respondendo ali o que uma pessoa me perguntou sobre eu ser a rainha do seminário, eu não posso ser a rainha do seminário porque eu sou diretora nacional. Então, como diretora nacional, você não participa da coroação das rainhas, né? E aí, na verdade, eu vou saber se a nossa área ficou em top 1, top 2, top 3. Nós estamos entre o top 3 e só no seminário eu vou descobrir aí, né, se a nossa área ficou entre qual das 3 posições, né? Então, gente, se você quer fazer algo de agradecimento por mim, ora e diz, ai, Senhor, né, abençoa a Dani para que ela possa ir, né, no seminário, para estar lá no Vucu Vucu com vocês, tá bom, gente? Então, pra gente entrar aqui na parte final, falamos aí sobre o seu público ideal, falamos aí, né, do seu público, do seu cliente ideal. É importante que você possa fazer essas análises de quem são as pessoas, né, que se encaixam aí para você poder vender. E aí, nessa parte final, eu quero dizer para vocês, né, que muitas vezes vocês ficam assim, ai, com dó, né, com dó, eu tenho dó, né, de muitas vezes vender pro meu cliente. Então eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Não existe sentir dó do seu cliente. Ou você não acredita no que vende, ou está vendendo a coisa certa para a pessoa certa. Então, vou falar devagarinho para vocês anotarem. Não existe sentir dó do seu cliente. Porque muitas vezes vocês conhecem, tipo, às vezes a gente fica com essa questão de sentir aí dó do nosso cliente. Se eu sei quem é o meu cliente ideal, se eu sei que o meu produto vai resolver o problema, se o meu produto é a solução do problema daquele cliente, ok? Então, não fica com esse sentimentinho de sentir dó. Eu tenho que sentir dó, eu tenho medo de falar do valor e tal. Acabou isso. Não sinta dó do seu cliente. Porque se você sente dó do seu cliente, de duas uma. Ou você não acredita no que você vende. Ou você não acredita no que você vende, né? Ou você está vendendo a coisa certa para a pessoa errada. Ok? Então você precisa pensar sobre isso. Será que o que eu vendo é o certo para a pessoa certa? Ou será que eu estou vendendo o certo para a pessoa errada? Entendeu? E muitas vezes a gente tá vendendo certo pra pessoa errada. Entendeu? Porque a gente não prospectou, porque a gente não falou, não verificou informações do nosso cliente, ou a gente não identificou o nosso público-alvo, o nosso cliente ideal, entendeu? Então você precisa tirar um tempo para estudar sobre o público-alvo, seu cliente, seu produto, a solução. Todas essas coisas, ok? Isso é bem importante. Isso requer... A pessoa não se torna... a pessoa é uma boa vendedora porque tem lábia. Mentira! Mentira puríssima, sabe? Você precisa treinar. Às vezes as pessoas... Hoje eu fui participar de um café aqui, seletíssimo, de um grupo seletíssimo aí, de mulheres, com uma pastora que eu acompanho muito o material dela, o conteúdo dela, que é a pastora Tânia Tereza, e ela fala de cura e libertação. Então eu recebi um convite, fiquei muito lisonjeada, porque foi um café muito exclusivo, ok? E aí teve uma hora ali que eu comecei a falar, né? Levantei a mão, e eu comecei a falar, acabou o café, e a mulherada ficou ali interagindo. E aí uma pessoa me disse assim, precisava te falar. Nossa, eu não te conheço e tal, mas você fala muito bem, né? Meu Deus, você comunica muito bem, você fala muito bem, a tua voz é muito boa.
A parte da voz, que eu tava rouca de manhã, ainda tô um pouco rouca, a parte da voz eu fiquei, ai meu Deus, ok, que minha voz é rouca, é grossa, né? Não é uma voz doce, a minha voz não é uma voz meiga, a minha voz, ela não é uma voz amorosa, minha voz é... né? Ok, recebi o elogio, me senti, né, bem feliz com o elogio. Porém, quando ela falou isso, ai, você fala muito bem, sabe? E aí eu respondi pra ela, ai, guria, que eu trabalho falando. Então são muitos anos falando. Então esses anos todos desenvolveram em mim uma habilidade de falar. E aí eu quero falar disso pra você. Sabe, quando eu entro aqui, eu dou uma aula, e vocês gostam dessa aula, quando eu subo num palco pra dar uma palestra e as pessoas amam a minha palestra, a pessoa é convencida. Não, isso é humildade, tá? E eu adoro falar disso. Humildade é tu reconhecer no que tu é muito bom. E humildade é você também não... É você reconhecer naquilo que você não é tão bom assim, você precisa melhorar. Então as pessoas elas têm um conceito de que o humilde ele tem que, tipo, sabe? Não. O humilde ele tem que reconhecer. Gente, eu sou fera, eu sou bom nisso. Mas nisso aqui eu não sou tão boa, não. Entendeu? Então eu sou humilde. Adorei isso aí que a Célia falou. Humildade é verdade. Então eu sei que eu sou muito boa dando aula. Eu sei que eu sou muito boa me comunicando. Eu sei que eu sou muito boa em vários pontos do meu trabalho. Mas eu sei que eu não sou tão boa, entendeu? Com Danilo. Olha, gente, se eu fosse falar o que o Danilo me falou aqui do lado, acabando comigo aqui. Mas eu só não sou muito boa em algumas outras coisas, como organização, enfim, com gestão de algumas coisas. Então tá tudo bem. Eu sou muito boa falando mesmo, eu sei que eu sou boa. Mas eu não sou muito boa na organização. Eu sei que sou muito boa, se eu pegar o microfone, papapá, pipipi, papá, eu sou muito boa. Só que da onde veio esse resultado de ser muito boa em algo? Da prática. Dani, eu não sou muito boa com venda. Mentira! Tu pratica pouco. Dani, eu não sou muito boa com prospecção. Mentira! Tu prospecta pouco. Dani, eu não sou muito boa com fechamento de venda. Mentira! Tu tá fechando pouco. E eu quero nesse momento te desaforar mesmo. Eu quero largar isso aqui, ó. Quero que arda aí na tua cara. Essa verdade. Você não é muito boa naquilo que você faz pouco. Entendeu? Aquilo que você faz pouco, você não se torna boa, você não se torna perita, você não se torna a topzera nisso aí. Tu entendeu? Então, aquilo que você... Às vezes os consultores me dizem, eu não sou boa na aula de maquiagem. Mentira, tá fazendo pouco. Às vezes a pessoa me diz assim, Dani, eu vou desistir de Mary Kay. Por que, querida? Por que, querida, você vai... Esse negócio não é pra mim, tô vendendo pouco. Daí eu digo, por quê? Porque pouco, eu tô vendendo pouco, porque eu tô agendando pouco e eu tenho poucas clientes pra vender. Daí eu gosto de dizer assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, desiste, mas depois se tu prospectar 1000 pessoas, faz o seguinte, prospecta 1000 pessoas, oferece oportunidade pra 1000 pessoas, convida 1000 pessoas pra fazer parte do teu time, faz 1000 sessões de beleza, depois tu desiste. Só que depois que essa mulher fizer 1000 sessões de beleza, prospectar pra 1000 pessoas, depois que ela falar com 1000 pessoas, depois que ela apresentar a oportunidade pra 1000 pessoas, ela tá ganhando mais dinheiro que eu. Entendeu? Sabe? Então, o que você precisa entender? Venda não é pra mim. Por que venda não é pra ti, querida? Porque eu vendo pouco, eu vendo mal. Mentira, tu faz pouco. Porque se tu vender copo, e você pegar esse copo e oferecer pra 1000 pessoas... Ao final das 1000 pessoas que você ofertou, que você falou do copo, que você se apresentou e tal, você vai estar vendendo horrores de copo. Tu não desiste mais de vender copo. Entendeu? Então, qual é a maior mentira que você conta pra você mesmo? Exatamente isso. Meu fechamento não é bom, eu fecho pouco, eu vendo pouco, inicio pouco. Tudo que você faz pouco, você não se torna ótimo, excelente. Entendeu? Então por que eu vendo bem? Por que eu inicio bem? Por que eu dou boas aulas? Por quê, gente? Por um motivo. Eu faço isso muito. Gente, acabei de contar pra vocês no início da live. Ontem eu dei uma aula de 4 horas de mentoria pras minhas diretoras. 4 horas.
De noite, mais 2 horas. De tarde, fiz mais um atendimento de uma... Gente, olha isso. Ontem, 4 horas de treinamento de manhã com as minhas diretoras. Depois eu conversei mais 1 hora e tanto com a minha próxima DIC, diretora em qualificação de Massachusetts, minha segunda diretora aqui nos Estados Unidos. Daí, de tarde, eu dei mais 2 horas de treinamento para as minhas consultoras. E depois do meu treinamento, eu fiz mais uma entrevista de iniciação de mais 1 hora. Então, contabiliza 4 mais 1 hora e pouco com a Michelle, mais 2 com a minha equipe, mais uma. Ou seja, 4, 5, 6, 7, quase 8 horas. Porque eu fiquei com a Michelle mais que 1 hora. Quase 8 horas. Fora os áudios que eu respondo durante o dia, fora 1000 coisas. Entendeu? Então o que eu quero dizer pra você? Ah, mas olha o resultado da Daniele Fontana. Os resultados dela são fora da curva. Sabe o que eu faço que é fora da curva? Praticar muito mais que qualquer pessoa dentro desse negócio. Ai, tu se sentiu agora, essa arrogante? Não, é verdade. É verdade, preciso dizer a verdade. Humildade, eu preciso ser humilde em dizer. Eu conheço poucas mulheres no meu negócio, no meu segmento, que fazem na quantidade que eu faço. Que praticam na quantidade que eu pratico. Isso não é arrogância. Isso é reconhecimento. Entendeu? Eu preciso reconhecer. Entendeu? Que eu faço pra ter o resultado que eu tenho. Entendeu? Então, assim, qual é o resultado que você quer ter? Eu quero, Dani, ganhar milhões no ano, como tu ganha. Ah, tu quer ganhar milhões como eu ganho? Quer? Tu quer ganhar uma grana, uma bala todo mês? Tá. Tu quer, inclusive, no futuro poder morar nos Estados Unidos? Gente, eu moro nos Estados Unidos e ganho real, tá? Então, só pra morar aqui por mês é uma bala. Então, pra morar aqui nos Estados Unidos ganhando real, eu tenho que ganhar muito bem, né? E graças a Deus eu ganho muito bem. Mas pra poder hoje morar nos Estados Unidos, pra poder hoje viver uma vida aqui ganhando em real, entendeu? Que tá dividido por 5 e pouco, sabe? Ou seja, eu preciso ganhar muita grana. E eu ganho muita grana. Mas por que eu ganho muita grana? A muita grana que eu ganho é resultado de anos de prática, anos levando não na cara, anos o povo não querendo comprar. E aí eu pensava, meu Deus, essa cliente me deu não, perdi essa venda. Por que eu perdi essa venda? Você se pergunta isso? Por que eu vendi essa venda? Por que eu perdi essa venda? Por que eu perdi essa iniciação? Por que eu perdi essa cliente? Por que eu perdi esse contrato? Por que eu vendi esse negócio? O que faltou em mim? Entendeu? E não vem com historinha pra cima de mim. Ai, porque o mercado caramba. Ai, porque a pandemia, na pandemia, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei na pandemia. Meu negócio estourou na pandemia. Enquanto eu vi muita gente chorando na pandemia, eu tava chorando de gratidão. Meu negócio estourou na pandemia. Quando eu cheguei aqui nesse país, eu escutei as pessoas dizerem que não tinha como desenvolver Mary Kay aqui. Olha isso, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu escutei as pessoas dizerem não tem como desenvolver Mary Kay nos Estados Unidos porque já existe 60 anos a Mary Kay aí. Olha o que eu vou te dizer. Quando eu cheguei aqui, eu escutei as pessoas dizendo não tem como crescer nos Estados Unidos. Porque imagina, já existe Mary Kay há 60 anos nos Estados Unidos e no Brasil há 25. Se tu quer crescer mesmo, fica no teu país. Bom, eu cheguei aqui, formei uma diretora aqui que já ganhou um carro e agora eu tô indo pra segunda diretora, que com certeza na sequência já tem um carro. Fora as outras consultoras que eu também já estou trabalhando para se tornar diretora. Mas talvez o que essa brasileira em solo americano tá fazendo que talvez as outras americanas não estejam fazendo? Praticando, fazendo, trabalhando. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero dizer pra você. Sabe, é isso que eu quero dizer pra você. O quanto que você tá, quantas horas do dia você tá praticando o seu negócio, a sua comunicação. Sabe? Deu de copia e cola. Deu de copia e cola. Você precisa pegar aquele conteúdo e treinar. Você precisa pegar isso aqui e responder tudo que eu deixei de pergunta pra você. Você precisa descobrir seu público ideal. Você precisa saber quem é o perfil do seu cliente. Você precisa saber tudo isso. Entendeu? Por quê? Você quer ser mais do mesmo? Eu nunca quis ser. Minha mãe sempre dizia quando eu era criança, Daniele, tu não é todo mundo. Mãe, porque todo mundo vai... Daniele, tu não é todo mundo. Eu nunca quis ser todo mundo da Mary Kay. Eu nunca quis ser mais do mesmo. Nunca. Eu sempre quis ter excelentes resultados. Porque eu sou o quê? Sou ambiciosa. A ambição, ela é positiva, gente. A ambição é saudável. O que não é muito é ganância. A ambição é quando você quer pra você e pros outros. Eu quero pra mim e pra todas as outras. A ganância é quando você quer só pra você, não importa o que tiver que fazer, tu vai
subir na cabeça das pessoas, vai passar por cima das pessoas. Então eu tenho ambição. Eu quero ser a melhor no meu negócio. Eu quero ter os melhores resultados. Entendeu? Eu quero ter uma posição de destaque. Talvez o seu negócio não aconteceu ainda porque você não está desejando ter os melhores resultados. Ter o maior volume de carteira de clientes, ter o melhor atendimento, ter o melhor treinamento, o melhor tudo. Entendeu, gente? Sabe? Isso é bem importante que você pense sobre isso. É bem importante que você pense quem você quer ser na fila do pão. Entendeu? Olha a pergunta que eu vou deixar aqui pra finalizar. Quem você quer ser na fila do pão? E eu vou responder pra vocês que eu não quero ser ninguém na fila do pão. Porque o meu tipo de profissional e a pessoa que eu escolho ser, eu nem entro em fila pra pegar pão. Eu já passo direto que eu vou pra área VIP. Entendeu? Quem você quer ser na fila do pão? Eu não quero ser ninguém na fila do pão. Entendeu? Porque eu não entro em fila. Imagina! Trabalho firme pra ser top, pra não ficar em fila, pra entrar direto. Chegou, entrou. Nem ficar em fila. Me respeita. Ficar em fila? Tá doido? Nada, ixi. Entendeu? O que, meu amor? Entendeu? Estão entendendo? Então, minha gente querida, vai estudar. Vá praticar. Vá fazer mais. Para você se tornar a melhor profissional que você possa se tornar. Beleza? Gostou da live? Se você gostou da live, compartilha a live. Se você gostou do conteúdo, fala lá para as pessoas que você conhece, me seguir, que a gente vai ter o resto da jornada de vendas, que a gente vai ter a jornada de rede social. Tem muito conteúdo vindo por aí. Tenho estudado muito para quê? Para compartilhar com vocês. Né, gente? Então, gente, uma boa noite. Para vocês, um bom descanso. Até!